Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 148. De boas intenções, o investimento social está cheio. Bom, nesse episódio eu tive a felicidade de receber o Cássio Aoki. O Cássio, com seus múltiplos chapéus, a gente até brincou que ele precisa abrir uma chapelaria. Ele faz coisa pra caramba. Quando eu conheci o Cássio, há muito tempo atrás, ele estava na Ponte a Ponte. Hoje ele está no conselho da Ponte a Ponte e um monte de outros lugares. Ele fala um pouquinho sobre isso aí ao longo da conversa. Um cara que tem meu maior respeito, uma trajetória muito profunda no setor, circula bastante, produz muito conhecimento, compartilha, tem uma generosidade absurda e sempre que a gente conversa é enriquecedor. A gente aprende muito, a gente troca muita figurinha, então é muito legal poder recebê-lo aqui. O Cássio já esteve aqui anteriormente, só através de áudio. Vou deixar o link na descrição aí no episódio sobre filantropia comunitária. Mas dessa vez eu queria convidá-lo para, de fato, vir trocar ideia mesmo. E ele topou de prontidão. Falamos sobre várias coisas, não só sobre as boas intenções ou nem tão boas assim intenções do investimento social, ele explorou bem, mas também sobre inteligência artificial, ele está olhando para esse tema, ele e a Andressa, que também já passou por aqui, link na descrição. Então exploramos aí um popurrí de temas de uma maneira muito bacana e acho que ficou um episódio muito bacana mesmo, muito saboroso aí de escutar. Então é isso. Sem mais delongas, agradecer demais o Cássio, sem mais delongas, partiu pro papo. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Você só pensa em tarô, mas meu caso é com xing. Quem sabe não cala a boca, quem não conhece só finge. Uns preferem linha reta, outros vão pelo swing. James Brown. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Salve, Cássio! Obrigado por você ter topado vir aqui trocar essa ideia com a gente. Para a gente começar, se apresenta quem é o Cássio e conta um pouquinho dos seus chapéus atuais. Super bem-vindo. Super agradeço, Fábio, bom estar aqui contigo. Eu sempre brinco que tem o Cássio Sou e o Cássio Estou. E o Cássio Sou, acho que é um menino que cresceu na Casa Verde, que começou com o primeiro trampo informal vendendo tomate com o pai, na Zona Norte de São Paulo, Brasilândia, Cachoeirinha, Limão, enfim, onde minha mãe ainda mora hoje. E que cruzou o Rio em um belo momento, sempre estudou em escola pública, do pré ao doutorado, e acho que aí a gente já consegue entrar em quem eu estou, né? Hoje eu estou num processo de adoção com meu marido, e sim, se é que dá para separar, eu estou profissionalmente com vários chapéus, né? E são muitas atividades diferentes, sempre nessa perspectiva de seguir aprendendo. Então, academicamente, eu estou fazendo doutorado no ProMusP, é um programa de mudança social e participação política, um programa interdisciplinar lá da USP, no Campus Leste. Meu orientador que não me ouça, eu também estou fazendo uma pós em inteligência artificial, mais para conhecer um pouquinho mais desse mundo. E sou professor, né, da gestão estratégica em sustentabilidade ESG na FIA e de negócios híbridos na Berge. Aqui, hoje eu estou no Rio em específico, pelo lado empreendedor, tenho uma startup de viagens junto com mais 3 sócios, que é o que mais tem lá. E esta semana mesmo que a gente está gravando essa conversa, está acontecendo o Web Summit no Rio, e a gente vai apresentar uma rota literária de Machado de Assis, aí o nosso maior escritor brasileiro, negro, filho de pai e mãe escravizados, autodidata, enfim, que nasceu ali no Morro do Livramento, aqui no Rio. E, por fim, após 13 anos, né, como sócio-diretor da Ponte a Ponte, onde muitas pessoas aqui, ouvintes, provavelmente me conhecem, eu migrei para conselheiro voluntário
não estou mais no dia a dia da empresa, né? Só na parte mais estratégica de apoio consultivo, e sigo como consultor, né? De filantropia, seja para famílias, né, que querem fazer o seu legado e montando estratégia para fazer uma filantropia mais decolonial, mapeando organizações para receber esses recursos da forma mais tranquila, simples possível, sem complicações. E do outro lado ali também trabalhando desenvolvimento institucional de organizações, né? E aí eu tenho trabalhado muito como voluntário, como conselheiro em diversas organizações, aqui no Rio Lab Jaca, em São Paulo a Liga Solidária, Instituto MOL, a Sempre Fé, que é um endowment da faculdade onde eu fiz a graduação, e outras organizações aí, a Conjunta, Caminhos da Rua, que trabalha com pessoas em situação de rua, na Zona Leste de São Paulo, enfim, muitas coisas, e a partir de tudo isso, brinco de ser cronista aí do campo, tem um canal em que eu procuro refletir, reverberar e compartilhar um pouco desse cruzar todo que eu vivo, né? O título da minha tese, até no doutorado, é Entre o Jardim Ângela e o Jardim Europa, que são, para quem não conhece São Paulo, são dois bairros muito extremos, e que eu me coloco nesse entre, não vivo, não tenho lugar de fala em nenhum deles, mas estou nesse lá e cá tentando fazer recursos fluírem, pontes acontecerem, né? E todas essas atividades de alguma maneira estão nesse lugar aí do entre também. Incrível. Bom, acho que você tem que abrir uma chapelaria, porque haja chapéu aí pra tudo. Incrível, não. Não sei como que você arruma tempo, cara, mas olha, valorizar que a gente tem aqui hoje um convidado que joga em várias posições e com bastante propriedade, vamos dizer assim. Cássio, você tem, nas suas crônicas, tem escrito sobre que o investimento social tem muitas boas intenções, está revestido de boas intenções. Eu queria começar. Quais são essas boas intenções que você tem mais visto no setor? Olha, tem boas intenções boas e boas intenções ruins. Começando pelas boas, né? Eu acho que tem cada vez mais pessoas falando mais e melhor de temas pujantes e relevantes, como as questões climáticas, a importância de incidir em políticas públicas. Eu tenho visto desde famílias filantropas a empresárias, enfim, que têm olhado para questões sociais que não são dissociáveis, por exemplo, de trabalhos com políticas públicas, no caso brasileiro, né? Também a gente tem ouvido cada vez mais falar de recursos para desenvolvimento institucional ou fortalecimento organizacional, recursos livres, multi-anos, flexíveis, enfim, que vão para as atividades meio da organização para que elas qualifiquem a sua atuação. Uma série de abordagens e visões de mundo também, né? Por exemplo, a gente tem falado mais de decolonização, de pautas interseccionais, de confiança no campo do investimento social e da filantropia. Tem emergido ali falas que não são tão comuns, como uma entrevista recente da Bianca Viana para o Reset, né? Em que ela diz que a família enriqueceu com o trabalho escravizado, num lugar de autorresponsabilização, se implicando, abrindo aí, acho que um terreno fértil, por exemplo, para uma filantropia reparativa, que é um tema muito pujante, principalmente nos Estados Unidos e em outros lugares, e que eu acho que vem aterrissando, enfim. Tem uma série de mudanças, eu sinto, acontecendo, mas também tem aquelas boas intenções, com todo o cinismo aqui na minha fala, de Ferrelheimer, né, que é daquele lugar de eu até conversando com muitas pessoas vejo que realmente há um desejo genuíno de um fazer bacana, mas muito pouco empático. Mas você consegue citar algum milagre, sem dizer o nome do santo, dessas boas intenções questionáveis? Assim, tem alguma situação muito caricata que dá para citar ou não? Nossa, são várias assim que eu vejo, e muito nessa linha de não escutar, né? Tem uma máxima aí do campo, a gente não dá o peixe, nem a gente ensina a pescar. Aí veio a turma
do empreendedorismo, falando, ó, a gente revoluciona a indústria pesqueira, né? E aí eu sempre brinco, poxa, pergunta antes se a galera come peixe, pergunta antes se tem onde pescar, que muitas vezes vai descobrir que não tem, né? Mas bolando aí dos prédios espelhados, a gente imagina uma situação quando chega é completamente outra. E é um desperdício de recursos também. Um exemplo que me vem à cabeça agora foi eu lá no Grajaú, vendo as geladeiras, né, sendo entregues, descarregadas de um caminhão, e eu estava na associação de moradores batendo um papo com eles e comecei a perguntar. E tem um lado jornalista também, né? Mas que são essas geladeiras tal? E aí a liderança falou, olha, tem um pessoal aí de uma empresa de iluminação, de energia elétrica, que criou um programa de troque sua geladeira velha por uma novinha. Para essa empresa ia ser bacana, porque diminui risco de incêndios, gatos, enfim, questões todas que tem na quebrada, se posiciona, né, até em termos de marketing, de imagem, claro que estava assessoria de imprensa, todo mundo junto ali, e no fim do dia, batendo papo e conversando, eu fui descobrindo que era isso, as pessoas não foram lá para perguntar se elas precisavam dessas geladeiras. Geladeiras das casas das pessoas eram muito melhores, inclusive, no crediário, né, compradas, e aí elas obviamente não iam querer perder essa oportunidade de ganhar uma geladeira nova, então começaram a comprar geladeiras velhas nos ferros velhos da região. Isso gerou um baita impacto inflacionário no ferro velho, todo mundo procurando geladeira, então começou no Grajaú, aí foi para a comunidade vizinha, porque ninguém mais conseguia achar ferro velho, o preço aumentou, e no fim do dia as pessoas queriam receber a geladeira para fazer uma graninha, para presentear alguém da família e por aí vai, mas o objetivo em si, que foi criado no melhor das intenções, a gente vê que não trouxe nenhum resultado relevante, né, para a comunidade, por exemplo. Então, essa é uma entre tantas outras que a gente cansa de ver por aí. A vida não dá replay, aproveite e não se vingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. E é doido porque você está trazendo um relato da zona sul de São Paulo e a gente nem passou a ponte para ir para o norte do país, que a Amazônia está cheio dessas situações bizarras. Então, legal para mostrar que mesmo ali no centro, né, do capital também tem situações bizarras como essa. E aí a minha pergunta, eu emendo a próxima, que é, você tem muitas horas de voo, você tem uma caminhada longa no setor. Você acha que a gente está avançando? Você trouxe várias coisas para as quais a gente está avançando, mas a gente ainda derrapa em coisas tão básicas. Como é que você está enxergando isso? Olha, Fábio, eu vejo que a gente está num momento de transição no campo, por isso tem emergido tanta coisa bacana, mas também acho que tem seu lado sombra, os seus desafios. A gente tem então esses avanços, mas outras derrapadas. Eu acho que as derrapadas estão muito ligadas a esse não olhar para a complexidade, né? Essa visão cartesiana, uma visão apartada das realidades múltiplas, num país gigante como o Brasil. Você mesmo trouxe o caso aí, né, das comunidades na Amazônia. Eu acho que a gente está perdendo a oportunidade realmente de olhar de uma perspectiva mais sistêmica, né, para os problemas, para as questões sociais, olhar para as externalidades e na busca por soluções inovadoras, ditas disruptivas, né? Acho que busca-se uma solução para obter escala por meio de franquias, né? Como algo que eu vivia há 20 anos, né? Em 2004, 2005, que eu achei que funcionaria. Naquela época eu achava que daria para fazer esse tipo de resolução social, e hoje, 20 anos depois, eu olho e falo, nossa, que tolinho,
né? A gente não está falando de 2 hambúrgueres alface, queijo, molho especial, né? A gente está falando de questões realmente bastante complexas, é, mas muitas vezes ainda mimetizando as formas de fazer do corporativo, né, as formas de pensar e de buscar soluções que são muito diferentes, né? Eu falo, você não está fazendo biscoito ou esse sanduíche, está trabalhando com vidas, direitos, enfim, questões muito mais complexas, né? E eu falo, essa mimetização aí do mundo privado corporativo, ela vem de todos os lados, né? Não é só de quem tem o recurso, eu vejo uma série de incoerências no campo, como concentração de recursos, lideranças que vêm da sua forma, na melhor das intenções, aí casando com o que a gente falou lá atrás, perpetuando uma visão de sucesso, de self-made man, de quem vai lá e resolve e fala por todas as quebradas, é, de, de fomentar competição em lugar da colaboração. Eu vejo isso muito forte ainda no nosso campo, né? Uma visão de concorrência e eu sempre que faço processos de teoria de mudança com as organizações sociais, com o pessoal que financia também, mas eu tento muito olhar para esse lugar, se tem um lugar onde a gente pode pensar um projeto de sociedade, um projeto de país ou de uma causa específica, é no nosso campo. Né? Então, por que a gente vai copiar a visão de uma empresa que é sempre ser a melhor, ser a referência, sempre se posicionar de uma forma em detrimento de outras, né? E ser, eu arrisco dizer, vai olhar a visão aí de metade das organizações sociais do Brasil está nesse lugar, né? De passar as demais, né? E eu acho que não é por aí. E isso tudo vem de um sistema e a gente está sendo solapado por esse sistema, né, que é feito para moer gentes, e dentro disso, muitas vezes a gente não consegue oxigenar, não consegue ter uma reflexão crítica para sair desse círculo vicioso aí, entrar numa espiral, quem sabe mais freiriana de crescimento humano, né? Então, eu acho que tem muito ainda para a gente sair, mas há esse desafio de a mudança acontecer dentro de um processo, de um sistema que é quase um remar contra a maré, né? Você acha que ele tem tido espaço, abertura de espaço para fazer esse tipo de reflexão no nosso setor ou tem faltado ainda esse tipo de espaço? Eu acho que tem aberto-se cada vez mais espaço aí nessas últimas 2 décadas, eu vejo como ampliaram-se as vozes, né, e as pessoas que estão trabalhando desde uma perspectiva de uma filantropia comunitária, uma filantropia mais decolonial, mas ao mesmo tempo, às vezes eu sinto que a gente ainda está numa bolha, né, uma bolha de, né, como o pessoal fala, das pessoas convertidas, enfim. E agora que eu tenho circulado muito, Fábio, eu tenho aproveitado esse momento, né, para estar mais nos territórios, mais nos lugares. Por exemplo, ontem eu estava no maior evento de turismo da América Latina. Hoje eu estou indo agora para esse evento que é o maior de tecnologia e circulando em espaços novos, digamos assim, eu vejo que pouco se fala do que a gente está falando, né? E quando se fala é uma visão muito tokenizada da diversidade ou aquela sustentabilidade de um blá 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 muito distante de uma realidade, muito perto dessas boas narrativas, digamos assim, mas que não tem profundidade. Então eu acho que dentro do nosso campo a gente já está circulando bem, mas tem um desafio e eu tenho tentado circular por esses outros lugares justamente para primeiro entender, para depois ver se de alguma forma a gente consegue furar essas outras bolhas também, que é ali que está o dinheiro, por exemplo, muitas das vezes, né, que precisa fluir, circular no nosso campo. E Cássio, você no início, na tua chapelaria, um dos chapéus é o chapéu de consultor.
A minha pergunta para você é: como é que anda esse mercado de consultoria? Eu fico com a sensação, eu queria te ouvir, fico com a sensação que parece uma praia num domingo de sol e calor. Como é que você enxerga isso? Eu detesto calor, viu? A minha ancestralidade nipônica prefere estar numa montanha bem geladinha fazendo uma trilha num domingo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que tem, como em todos os campos, oportunidades e desafios. Eu sei que tem, por exemplo, players internacionais de olho no campo da consultoria e focando mais no campo social no Brasil, por exemplo. Eu já participei recentemente de conversas com uma grande consultoria, por exemplo. Então, realmente há oportunidades de se desenvolverem metodologias, produtos, caminhos, mas eu já vinha trabalhando, né, até pela ponte a ponte no campo da consultoria, então, para mim, em específico, não mudou tanto nos últimos tempos, né? A diferença é que eu estou agora mais diretamente nos projetos, nos territórios, e acho que o mundo da consultoria vive seus altos e baixos. O mundo está mais complexo, né? Cada vez mais. E para quem faz consultoria, que está nesse sanduíche desses, em geral, de vários lados, né? Precisa estar circulando justamente para entender um pouco melhor e fazer esse trabalho com um pouco mais de qualidade. Nem sempre as pessoas envolvidas, as organizações envolvidas ajudam, muitas vezes mais atrapalham nesse processo todo. Né? Tem um dos chapéus, que é o coletivo Labo, né? Que é um coletivo ali, um espaço de pessoas que trabalham bastante tempo no campo e que querem pensar formas menos hegemônicas, digamos assim, de atuar no campo. A gente pensou em caminhos e uma delas a gente estava brincando que precisava fazer um manifesto das consultorias também, né? Em que a gente se posiciona de um lugar de, primeiro, o que diferencia quem é atravessador de quem está realmente interessado em dinamizar, fortalecer o campo, né? E para essas pessoas que estão nesse lugar, né, como é que a gente trabalha da perspectiva de desafios como descasamento de pagamentos? Então, vamos assinar o contrato, você me entrega dali a um ano de pago, né? Isso é muito comum. Mas acho que o mais difícil que se vive hoje no campo da consultoria, que denota esse não domingo de sol e praia, é essa corrente infindável de repasse, de estresse, de burnouts. Então, alguém pressiona alguém que pressiona alguém, isso cai no consultor invariavelmente, né? E a pressão por tempo, qualidade, por prazo, mas de formas absolutamente agressivas. Eu acho que está vendo esse repasse aí de perpetuação de doenças mentais, intelectuais, espirituais, sociais, enfim, tudo que é o de pior para uma saúde integral. Essa pressa e esse não questionamento de pressa para quê, né? Acelerar tanto esse tempo inteiro. E eu acho que quem está em consultoria vive muito esse tsunami aí dessa praia, viu, no dia a dia. Curioso, né, te ouvindo aqui a coisa da pressa, muitas vezes com o discurso, às vezes com boa intenção, às vezes não, de que não há tempo a perder, a emergência climática está aí e tal, mas ela é uma cortina de fumaça para outras crocodilagens que estão por trás. Você acha que nesses 20 anos o setor piorou nesse sentido? Eu acho que sim, Fábio. Eu acho que a gente foi acompanhando e acho que tudo tá junto, misturado, né? Então, a evolução, ou não, depende do que você chama de evolução das mídias sociais, das redes, do mundo digital, toda essa velocidade. Ontem mesmo eu estava falando para o meu marido, a gente no fim de semana estava num lugar onde não pegava o 5G e estava em 3G. Eu falei, lembra como era o mundo na época do 3G? A velocidade das coisas. Eu parei, eu falei, a gente está vivendo processos muito de fadiga, de cansaço crônico mesmo recentemente. Eu vejo que isso é comum em vários setores. E eu tenho insistido muito que muito é parte disso, dessa quantidade de informação, essa velocidade com que as coisas acontecem, e a gente não criticamente entrando nisso
e se deixando levar. E eu acho que até biologicamente o nosso cérebro não está preparado para tudo isso, para essa velocidade, essa quantidade e não necessariamente de informações qualificadas também, né? Então, acho que não é um privilégio do nosso campo, é o zeitgeist mesmo, o sinal dos nossos tempos, mas acho que cabe ao nosso campo refletir mais criticamente e pensar em caminhos mais sustentáveis nesse sentido de longo prazo mesmo, para onde tudo isso vai caminhar, né? Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. No amor somos sinceros, na morte somos esfinges. Ela me mandou aos ares, vou montado no estilingue. E a vida não dá replay, aproveite e não se vingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Bom, um dos lugares para onde deve caminhar, ou parece que vai caminhar essa história, é a tal da inteligência artificial. Você falou, estou fazendo uma pós, né, uma MBA sobre isso e tal. Eu queria te ouvir sobre isso. A Andressa já passou por aqui. Link na descrição para quem quiser ouvir depois o papo com ela. E vocês dois têm feito aí uma iniciativa muito bacana sobre inteligência artificial. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso e também dissesse um pouco qual é o lado mais obscuro sobre o qual a gente tem falado menos sobre essa empolgação que está por trás da inteligência artificial no nosso setor. Boa. A gente acabou, Andressa e eu, criando o canal Sabiar, né? O Sabiar está muito desse lugar, o IAR da inteligência artificial, mas o Sabiar de trazer uma visão desde a natureza, do orgânico, da vida, do não artificial, né? A uma preocupação genuína nossa de que os saberes em inteligência artificial precisam começar a fluir mais e melhor no nosso campo social. Eu trago um olhar assim preocupado, mas pragmático para a IA. Eu acho que não dá mais para dar marcha ré, e não vou ficar filosofando sobre algo que eu acho que não vai acontecer mais. E uso bastante a IA, por exemplo, para automação, para escrever rascunhos, para tradução, mas eu acho que numa perspectiva que não é para ser mais produtivo e antecipar o meu próximo burnout, que essa é uma grande preocupação que eu tenho. Se eu ganho algum tempo, digamos assim, com isso, é para ter mais tempo de qualidade, de cuidado. Eu acho que é para aí que a gente tem que ir. Ainda mais o nosso setor, que é o setor, né, que deveria ser o do cuidado. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso. Existe um risco muito grande à inteligência artificial dentro do sistema em que a gente vive impor uma velocidade ainda maior, casando com o que a gente falou anteriormente. E o canal, a gente traz um olhar do não especialista. Eu estou fazendo pós, já fiz vários cursos, já esqueci tudo, inclusive, de muito da parte técnica. Estou agora aqui no Web Summit, quero beber e aprender do que está sendo discutido, mas é sempre de um lugar de uma pessoa, por exemplo, que não é super entusiasta, fã ou bom em tecnologia. Muito pelo contrário, eu sou muito analógico, ainda tenho meu caderninho. Se você for ver, muito da minha organização está no bloco de notas. É que eu não tenho mais, eu uso o Mac, mas se deixasse, eu acho que eu usar o Paintbrush para fazer as coisas mais básicas, sabe? E eu acho que desse lugar a gente tenta trazer uma colaboração para as organizações, as lideranças nas organizações, para dizer que dá para chegar e que todo mundo pode, em alguma medida, se apropriar, com uma visão crítica, da IA. E antes que esse lado sombra, né, esses lados obscuros venham com cada vez mais força, porque a gente precisa olhar e discutir. Esses dias eu rodei, Fábio, no ChatGPT, um prompt, um comando bem simples, que era assim: como é que a IA pode prejudicar o campo social, as organizações sociais no Brasil? E ela própria traz, né? Ela fala de desigualdade tecnológica, e eu acho que a IA pode trazer uma desigualdade ainda maior no nosso campo, aí casando com o que a gente falou de concentração de recursos, mas também a gente não está falando de empregabilidade, de substituição das pessoas que trabalham nesse campo.
E eu acho que a gente precisa se fortalecer de uma forma mais coletiva, né? Nosso campo ele é muito pulverizado e a gente acaba não tendo essa força coletiva que é tão importante. Eu confesso que eu não sei como resolver isso, mas trago aqui nesse podcast para a gente refletir juntos, que a gente precisa trabalhar mais conjuntamente. Aí, obviamente, toda a questão de viés e discriminação, né? Os algoritmos, eles espelham a sociedade, e acho que esses vieses, por exemplo, de algoritmos que trazem abordar visões, né, refletem o racismo, por exemplo, eles podem levar cada vez mais no futuro próximo a tomadas de decisões erradas, né? E de novo, a gente não está falando de um erro numa embalagem de um biscoito ou de um sanduíche, a gente está falando de vidas, né? Então, tudo isso pode pegar de uma forma muito negativa para o campo, e sem contar ainda a questão de privacidade, segurança de dados, de dependência de fornecedores de tecnologia, porque quem está atuando com inteligência artificial está cada vez mais concentrado em big techs, né? Que tem acesso a tudo das nossas organizações, que tem, por sua vez, né, informações muito sensíveis, e isso é muito perigoso, a forma como essas informações vão ser utilizadas para serem treinadas, todos os custos, essas complexidades, enfim, tudo isso são questões que a gente precisa falar mais, precisa aprender. Acho que o primeiro passo é começar a se apropriar, deixar esse bloqueio, né, do que é natural, né, do receio, do medo, e começar a entender como isso também pode ir para outro lugar. Eu vejo, por exemplo, que a IA pode ajudar organizações menores a nivelarem com os tubarões, né? Assim, para demandas de mobilização de recursos, para escrever projetos melhores, para editais, né? Eu acho que pode trazer ali uma visão de descentralização geográfica, né? Você falou de São Paulo, por exemplo, vis-à-vis a Amazônia. Eu acho que a IA pode trazer também benefícios nesse sentido, né? Eu acho que para isso, cada organização acho que precisa se apropriar um pouco mais, daí a gente não saber atenta de uma forma voluntária mesmo. Eu assisto uma aula, a Adrê também, a gente vai e grava ali num domingo à tarde, sabe? Eu aprendi isso, quer fazer um plano de captação de recursos, testa fazer assim o assado, quer escrever um projeto assim, e por aí vai, né? E de uma forma individual, mas também de coletiva. Por exemplo, agora está saindo toda uma regulamentação da IA no Brasil, e a gente, como campo, precisa olhar para isso também, precisa incidir, precisa estar em Brasília, enfim, fazendo trazendo essa visão, né, de quem está ali mais próximo da sociedade civil como um todo, num tema que vai impactar, sem dúvida, cada vez mais a vida de todo mundo, não importa qual setor esteja. Incrível, Cássio. Nossa, só te agradecer pelo papo delicioso aqui, passa voando, né? E só para, antes de fechar, te convidar a fazer o merchan final, divulgar o que você quiser aqui, fique à vontade. Maravilha, nossa, eu agradeço, Fábio, é sempre muito bom estar contigo, trocando, eu aprendo demais contigo, com as pessoas que você convida. Para quem quiser ali, acho que as minhas reflexões, seja do campo, seja o que eu venho aprontando agora nesse campo novo de tecnologia, IA, startup, e por aí vai, eu estou lá no LinkedIn, é só puxar o Cássio Aoki, e estou à disposição para sempre reverberar essas trocas e aprender junto com todo mundo. Agradeço demais e um abraço aí a todo mundo que está de ouvinte também.